Olá pessoal, começa aqui o Filó, podcast da conexão, da sua conexão com os nossos convidados, com a gente, enfim, cada um vem aqui, troca uma ideia bem agradável, bem enriquecedora, você aprende com os nossos convidados, a gente aprende também sem dúvida alguma, e queremos aprender com você também, tomando suas sugestões, suas dicas, comentários sobre os programas, porque tenho certeza que a cada edição você, sem dúvida alguma, cresce, né? Conceitualmente, espiritualmente, enfim, certamente vai ter um fator bem importante para enriquecer sua vida pessoal e profissional. Tudo bem, Habib? Como é que estão as coisas aí? Fala, Habib, tudo certo, viu? Temporada nova, convidados novos, estou bem animado, viu, Habib? Com certeza. E olha, o nosso convidado de hoje, eu estou muito curioso para conhecer um pouco da trajetória dele, até porque eu biografei um minerador, né, de ouro, biografei a maior empresa de logística rodoviária do Brasil, que é o Grupo Simpar, né, antigo, né, JSL Logística, né, e o meu início profissional foi na mineração, foi com zinco, na Companhia Mineira de Metais, do Grupo Votorantim. Então, vivenciei muito isso, estou muito ansioso para conhecer a trajetória dele. Quem é que a gente tem hoje aqui com o tapete vermelho, Habib? Habib, hoje a gente tem um convidado, filho de uma convidada já, filho da Cristiane Pilege, e temos aqui o Fábio Pilege, que é um grande amigo meu, com quem eu tive o prazer de estudar lá no Colégio Dante Alighieri, e ele sempre foi um dos melhores alunos da sala, né? Então eu acompanhei ele, acompanhei a trajetória dele, né? A gente é amigo e tudo mais. Mas o Pilege passou por grandes empresas, Habib. Passou pela Vale, passou pela Hidrovias e hoje está na Lockship. Então eu acho que vai ter uma trajetória muito bacana aí para poder contar para a gente, Habib. Com certeza, além de toda a titulação que ele tem, né? MBA pela Escola Politécnica da USP, especializações em mineração pela Universidade Federal de Ouro Preto e em negócios e liderança pela Fundação Dom Cabral. Fábio, a gente já está sabendo, então, que empreendedorismo, né, é um DNA da família, né? Sua mãe participou com a gente aqui, acredito que foi o primeiro ou segundo programa que a gente gravou, né, Foi com o isso mesmo. Cristiano, então foi muito legal. Seja bem-vindo, e como eu disse, estou muito ansioso para conhecer a tua história. Tudo bem contigo? Obrigado, viu, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar manter no mesmo patamar como foi o bom diálogo que vocês tiveram com a minha mãe, Cristiane, que sempre foi um exemplo para mim. Estou bem ansioso aqui pela nossa conversa e, claro, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e conhecer mais da de vocês também. Vai ser Com muito legal. certeza. E vamos começar com ela, então. Conta um pouquinho da tua biografia para gente. Então, basicamente, eu sou natural de São Paulo, capital, tenho 31 anos, esse ano eu vou completar 32. E, em resumo, né, eu me formei em geologia, na USP, sempre foi um curso que eu gostei muito, mas não atuei na área, sempre fui direcionado para outros desafios profissionais. Tive a minha primeira oportunidade na Hidrovias do Brasil, onde eu pude ser estagiário e depois efetivado. Fiquei lá durante 4 anos, e depois eu tive a oportunidade de me juntar na Vale, no programa de trainee, que para mim foi uma experiência fantástica, só que também acarretou numa mudança para Belo Horizonte, que, claro, para mim foi maravilhoso, porque além das experiências profissionais, eu conheci a mulher da minha vida, minha atual esposa, inclusive o Gabriel foi no meu casamento, né? Então foi algo bem legal. Mas lá eu me desenvolvi muito profissionalmente. E no final do ano passado, eu tive a oportunidade de regressar para São Paulo, né, com duas pessoas que eu admiro muito, né, que eu sempre tive vontade de trabalhar. E hoje eu estou na Lock Shipping como gerente financeiro. Pilege, queria saber, cara, você começou, eu lembro da Hidrovias, eu queria saber como primeiro foi essa mudança aí da Hidrovias para a Vale e depois para a Chip. Como que era? O que que você fazia? Porque eu acho que a gente escuta muito sobre essas grandes companhias, mas a gente não faz ideia do que elas fazem, nem o que o pessoal que trabalha lá faz, né? Obviamente que a gente conhece um pouco do mercado, né? Mas eu acho que seria legal você poder contar da sua experiência de dentro mesmo. Como que era? O que que você fazia lá na Hidrovias, por exemplo? E o que que você fez na Vale? Se puder contar um pouco mais sobre isso para a gente, acho que ia ser muito bacana. Claro, vamos lá, cara. Então, a Hidrovias, cara, ela era uma empresa assim totalmente disruptiva aqui no Brasil, né? O presidente, ele teve uma visão, um modelo de negócio para justamente explorar mais o ramo hidroviário dentro do país. Porque, como vocês bem sabem, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, assim, por que não nós somos um país que tem a maior disponibilidade de hidrovias, desse meio, desse modal especificamente, por que não explorá-lo? Então, ele teve uma visão. Então, a Hidrovias foi uma empresa que começou no Paraguai, depois se expandiu rapidamente
no Pará, com as operações do Norte. Hoje em dia ela já está em Santos. E assim, para mim foi a melhor escola possível. Eu amei essa oportunidade. Especificamente lá, eu trabalhava muito voltado com a parte de EHS, que era a parte de gestão ambiental, segurança do trabalho. Eu gostava muito do que eu fazia. Só que o que aconteceu? Eu estava me sentindo, eu precisava de um novo desafio, né, quando eu estava na Hidrovias. E surgiu uma oportunidade durante esse momento, do treino da Vale. E muito coincidentemente, eu estava no meu grupo, né, junto com outras pessoas da faculdade, a gente tem um grupo no WhatsApp. Aí uns amigos meus comentaram, cara, esse é o último dia para se inscrever no programa de treino da Vale, se inscreve. Cara, no último dia, aos 48 do segundo tempo, eu me inscrevi. Inclusive, eu estava viajando pela Hidrovias, mas eu falei, não, eu vou tentar. Me inscrevi e sempre foi um sonho trabalhar na Vale, né? Todo mundo, a gente brinca que geólogo tem dois sonhos, ou trabalhar na Petrobras ou trabalhar especificamente nessa mineradora. Só que assim, quando eu estava na graduação, estourou infelizmente o escândalo do pré-sal, né, que eu acho que vocês conhecem muito bem, então, e a Vale, ela teve também um episódio bem marcante, que foi o acidente de Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. E assim, quando aconteceu aquele desafio, esse desastre, vamos dizer assim, eu falei, olha, eu não quero trabalhar nessa empresa. Só que assim, coincidentemente, foi nesse ano que eu passei no trainee da Vale, né? Eu fui avançando no processo, mas eu estava um pouco descrente, assim, com relação ao propósito da companhia. E eu tive uma última etapa no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei nessa última etapa no Rio de Janeiro, eu olhei assim e falei, cara, não sei se eu quero, estou com o pé atrás. E a gente teve uma conversa com o vice-presidente da Vale, todos os candidatos. Foi um processo com mais de 30 mil pessoas inscritas, somente 100 passaram. Então, assim, realmente o desafio foi muito grande. E quando a gente chegou nessa etapa final, o vice-presidente, assim, ele falou: olha, a culpa foi integralmente nossa, assumiu a responsabilidade e posicionou os futuros trainees como, assim, agentes da transformação, como se nós fôssemos os responsáveis por realmente fazer essa virada de chave na companhia. E assim, aquilo me tocou muito e eu falei, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa. O nome desse vice-presidente era Alexandre Pereira, ele saiu da Vale no final do ano passado, mas assim, foi uma pessoa que eu admiro muito. E tudo deu certo, eu passei no processo e assim, para mim foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E na Vale, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas, eu trabalhei na área ambiental, trabalhei na área comercial, agora no final estava trabalhando muito com a parte de projetos. Então, assim, foi fantástica essa experiência, porque eu tive uma visão holística completa da companhia. E, assim, a Vale hoje, eu posso dizer categoricamente, é uma outra empresa, depois do dia 25 de janeiro de 2019, né? É uma empresa, assim, que bota a segurança das pessoas em primeiro lugar. É uma empresa, assim, que assumiu a responsabilidade integral pela reparação dos danos que ela causou. E isso, para mim, me fez, assim, tocar que realmente você tem que estar alinhado nos seus propósitos com aquilo que você trabalha na empresa, né? E isso é fundamental, porque se você tem essa identificação, naturalmente você vai fazer o seu trabalho melhor, você vai querer contribuir para a empresa muito mais. Então, assim, você cria aquela identificação. Então, assim, para mim isso foi lições completamente valiosas. E eu sempre me vi trabalhando assim na Vale, o resto da minha vida sempre quis fazer carreira lá. Só que no final do ano passado, eu recebi uma ligação de duas pessoas que eu admiro muito, muito mesmo, que hoje estão aqui na Lock Shipping. E assim, eu senti que estava na hora de uma mudança também. Então, por isso que eu aceitei o desafio, vim trabalhar na área financeira, né, que é uma área que eu gosto muito. Já tenho também um background voltado para isso. Então, foi importante, porque é uma empresa muito promissora. Eles já têm quase 40 anos de experiência no mercado. Então, eu estou super motivado com esse novo desafio. Eu estou aqui fazem 3 semanas, agora entrei na minha quarta, mas sinto que eu já estou aqui há quase 3 anos só. Espetacular, muito bom e importante esse olhar de dentro da Vale que você traz, né? Que aquele episódio, triste episódio, sem dúvida alguma, fatídico, né? Provocou uma transformação muito grande, Sem dúvida. priorizando sem dúvida alguma o ser humano. E outro ponto que você traz também, Pelé, é importante, porque a gente está falando, né, da logística hidroviária, fluvial, né, e isso é um problema conceitual do Brasil, né? Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, investiu na logística rodoviária. Inclusive, ali nasceu a história do meu biografado Júlio Simões, né, do Grupo Simpar, sem dúvida alguma, né? E interligou o Brasil, mas realmente, né, é uma logística mais cara, mais, né, enfim, né, mais extensa e tudo mais do que essa fluvial. Nós avançamos bastante nessa linha
da logística fluvial, e eu queria que você emendasse já nessa resposta esse lado da logística na área da mineração, porque ela é cara e complicada, né? Porque são, né, são áreas extremamente avançadas, né? Enfim, então, se você puder trazer um pouco desses dois aspectos. Claro, acho que você tocou no ponto. Quando a gente fala da logística hidroviária especificamente, eu acho que a gente ainda tem muito a explorar aqui dentro do Brasil. No final do ano passado, nós celebramos o marco das hidrovias aqui no Brasil. Então, isso já representa um avanço super importante. Ou seja, regulações mais claras, você mitiga muito mais o risco desse setor. E, claro, você passa a ter concessões para ter um retorno desse modal. Isso é fantástico. Porque no Brasil, se você analisar, praticamente todos os nossos principais centros produtores, sejam de commodities, ou seja, por exemplo, como grãos no Mato Grosso, ou o próprio minério de ferro, isso acontece no interior do país. E praticamente todas essas commodities são destinadas para a China, para o mercado do exterior. Então, como que a gente consegue fazer isso? É aí que entra a logística como um ponto-chave. Então, as hidrovias são pontos fundamentais para isso, são muito mais sustentáveis do que, por exemplo, o modal rodoviário, são mais baratas, mais eficientes. Então, acho que isso traz um grande ganho. Quando a gente olha para o ramo da mineração, totalmente isso. Um dos presidentes mais marcantes da história da Vale, que foi o Eliezer Batista, com certeza vocês conhecem, ele foi icônico. Ele foi a pessoa que praticamente criou esse conceito de logística integrada, que a gente chama da mina ao porto. Ou seja, você produz nesses principais locais de exploração mineral, como no Pará e Minas, você interliga através das ferrovias, que você tem, por exemplo, a Vitória Minas, que liga o estado de Minas Gerais até o Porto de Tubarão em Vitória, e você também tem a Estrada de Ferro Carajás, que liga principalmente esse setor produtivo que hoje é um dos maiores do mundo até o Maranhão. E lá você faz toda a estocagem do minério e aí sim embarcas em navios gigantescos, né? Hoje a Vale tem navios que a gente chama de Vale Max, que estocam até 400 mil toneladas por navio, para vocês terem ideia, e fazem esse frete até principalmente o mercado chinês. Então, assim, eu acho que o Brasil avançou muito, mas eu ainda acho que a gente tem alguns gargalos importantes para serem resolvidos. Por exemplo, primeiro é a parte de regulatória. Eu acho que, mesmo que a gente avançou nesse aspecto, todo mundo sabe que o Brasil vamos dizer assim, muito complicado a gente navegar entre legislações. Dessa forma, a gente garante mais estabilidade jurídica também, segurança jurídica. E eu acho que a infraestrutura, ela sem dúvida move um país. É só a gente ver o que aconteceu com a China. A China, nos últimos 10 anos, o que ela investiu em malha ferroviária, por exemplo, para facilitar o transporte, não só de pessoas, mas de carga no interior do país, é fantástico. Eu acho que esse é um modelo que, com certeza, aqui no Brasil, a gente deveria adotar, claro, baseado nas nossas particularidades, mas que, com certeza, trariam grandes ganhos para o país. Porque o setor da infraestrutura, eu acho que, em tempos de crise, a gente acaba arrefecendo um pouco o investimento. Mas, num momento de prosperidade, sem dúvida, ele vai ser um motor de insumo fundamental para nós dentro desse mercado. Foi muito legal, viu, Fábio? Fábio, eu estava lembrando aqui, de vez em quando, os nossos papos, a gente sempre conversou muito sobre inovação. Eu acho que a gente está passando um período, quer dizer, eu acho que desde que o mundo é mundo, sem passa por muita inovação, né? Mas só que a gente está passando agora um período de ainda mais, né? Tudo com tanto da inteligência artificial e tudo mais. Mas eu sei que você teve a oportunidade de trabalhar um pouco em inovação. Eu queria, se você puder contar um pouco dessa experiência, é, e de você contar a sua opinião de como isso tem ajudado, o que que vocês, de repente, têm feito aí na Lotus e tudo mais, se puder contar um pouco para a gente, acho que ia ser legal. Claro, cara, eu acho que assim, principalmente durante a pandemia, ali em fevereiro, março de 2020, eu acho que o mundo inteiro teve assim, a gente pagou um preço muito grande pela pandemia, né? Mas em certos aspectos, eu acho que ela acabou sendo uma alavanca, principalmente quando a gente fala de inovação, né? Quando a gente fala ali principalmente dessa parte de modelo de trabalho remoto, então assim, a gente teve uma entrada de Big Data, a gente teve uma entrada muito forte, né, também das inteligências artificiais, né? Você vê hoje em dia o ChatGPT. Então assim, durante a minha bagagem, principalmente na Vale, eu tive um contato muito grande com a área de inovação, principalmente projetos de P&D. Então, assim, cara, o que que eu acho que é? Inovação hoje, ela não é mais ela é uma vantagem competitiva. O que que eu quero dizer com isso? Empresas que conseguem inovar dentro dos seus processos, tendo isso como cultura,
tendo isso como um driver, é fundamental. Posso dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei em alguns projetos na Vale que, por exemplo, você criava predição de manutenção para quando os seus equipamentos iam falhar. Qual que é a vantagem disso em cima de uma manutenção preventiva? Fato é, antes, por exemplo, do seu carro falhar, você já sabe quando ele vai falhar. E como que você faz isso? Cara, você desenvolve modelos matemáticos muito avançados e você traz uma previsibilidade maior para o seu processo. Então, assim, o legal disso, cara, é que você consegue trazer muito mais firmeza e assertividade para dentro da companhia do que você tinha há 5 anos atrás. E, cara, 5 anos atrás é um período recente, né? Então, hoje eu acho que a gente está vivendo um boom da inovação, não só no setor de tecnologia, mas em todos os setores, na mineração, no setor de infraestrutura. Se vocês analisarem, existem vários índices que dizem que, por exemplo, a agricultura no Brasil é a agricultura mais eficiente do mundo. Por quê? Porque nós temos o setor agrícola mais inovador do planeta também. Então, isso acarreta em o quê? Redução de custo, aumenta a produtividade, é mais sustentável. Então, assim, quanto mais nós, aqui no Brasil, a gente conseguir se posicionar como um polo de inovação mundial, melhor para nós. Hoje, nós somos um polo importante, mas ainda a gente está um pouquinho distante de principais centros, como, por exemplo, Israel. Israel hoje, quando você olha esses índices, está entre os principais, sempre no top 3. Estados Unidos, a própria China, e o Brasil normalmente ele figura ali entre os 20 melhores. Mas nós temos um potencial interno, dado a nossa diversidade e pluralidade de atividades econômicas, para sermos protagonistas dentro desse aspecto. E o mais legal, a gente pode também combinar todo esse mercado de inovação com, por exemplo, governo, instituições privadas, instituições de ensino. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma distância entre a academia e o mercado profissional, né? Então, por exemplo, se você olha hoje a quantidade de doutores que se formam e estão na indústria depois de 2, 3 anos formados, essa quantidade é muito baixa. Eu acho que a inovação ela passa a ser uma aliada fundamental para a gente conseguir casar a nossa vantagem competitiva com toda a nossa capacidade de sermos protagonistas nesse mercado. E tudo isso aliado também, né? Eu tive também a honra de biografar o presidente da Coamo e vivenciei isso que você falou, né? Produzir mais no menor espaço possível, preservando a natureza, né? Esse é o triângulo que eles buscam, sem dúvida alguma. E dentro desse trabalho de inovação, queria que você comentasse um pouquinho também sobre a tua experiência, né, com o EXS, envolve, né, o Environment, Health and Safety. Porque, sem dúvida alguma, uma coisa não ligada à outra não vira, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito legal, porque assim, quando a gente fala hoje de inovação, por exemplo, hoje a área de segurança do trabalho é uma das áreas assim mais importantes na indústria, né? Por quê? Porque segurança é pré-requisito, basicamente, né? Sem segurança não há produção. A gente tinha essa frase na Vale. Então, por exemplo, hoje em dia você já consegue aplicar modelos de inteligência artificial para predição de acidentes que podem ocorrer até por área ou dentro de determinadas atividades. Vamos para a parte ambiental. Quando você olha para a parte ambiental, você consegue já ter predições, por exemplo, de impacto em comunidades vizinhas. Vou dar um exemplo para vocês. Na Vale, nós temos o que a gente chama de minerações urbanas, ou seja, minerações muito próximas às comunidades. Então, a gente consegue já ter uma predição baseada nos indicadores que a gente mede de mina, para ver se vai impactar ou não e gerar algum tipo de incômodo com a comunidade, enfim. Então, isso é muito legal. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando eu estava trabalhando na parte de projetos na Vale, na parte também de inovação comercial, nós começamos a criar alguns modelos preditivos de planejamento de produção. Então, ou seja, a gente já conseguia, com dados do primeiro trimestre e dados históricos da companhia, prever se nós conseguiríamos entregar a produção daquele ano ou se a gente tinha que ajustar a rota, baseado em diversos fatores. Então, isso é muito legal, porque você vê a inovação, você não vê essa inovação distante do negócio, você vê a inovação, na verdade, dentro e moldando cada um do negócio, cada uma das atividades dessas empresas muito grandes. Então, hoje, assim, quando eu gosto de brincar, né, que inovação não é restrito à Apple, não é restrito
a OpenAI, enfim, né? Você tem a inovação como um motor importante, uma vantagem competitiva para empresas em todos os setores. E felizmente eu tive a oportunidade de conseguir vivenciar e implantar isso em todas as empresas que eu passei, e aqui na Lox também não vai ser diferente. Pô, Habib, eu tô me divertindo aqui, viu, Muito Habib? Tá conceito, hein, sendo Habib? Nossa é senhora, muito viu? bacana ver isso, né? Eu, ô Fábio, eu tava lembrando aqui, né, de quando você começou a fazer faculdade de geologia. Eu não fazia ideia o que você ia fazer, sinceramente. Eu fiquei falando, mas esse cara vai ficar vendo pedra, né? Vai para Vale, vai para Petrobras, para onde que vai? E você falou um pouco aqui de como que é difícil você chegar no doutorado aí e continuar nas empresas, né? São poucos, né? Isso, na verdade. Então, a relação entre a academia e o mundo profissional, né? E, Pilar, eu queria saber se a faculdade de geologia ajudou você aí a fazer tudo que você está fazendo hoje, ou foi mais na prática mesmo que você aprendeu, ou um mix dos dois? Eu fiquei curioso mesmo. Edine, essa pergunta é muito boa, cara. E eu recebo ela frequentemente porque realmente geologia é um curso que pouca gente conhece, né? Até fazendo menção aqui à minha amada mãe, quando eu comentei com ela, mãe, quero fazer geologia, ela só virou para mim e falou: que é isso, filho? Então, assim, foi um momento engraçado, né? Mas, assim, eu sempre me inspirei muito nos meus pais, né? Então, a minha mãe sempre colocou na minha cabeça, né? O meu pai também, façam uma faculdade muito boa. E a minha mãe se formou na USP e eu e meu irmão também, a gente teve essa honra e esse prazer para dar para os meus pais. Então, assim, cara, o curso de geologia eu achei, assim, fantástico. É um dos melhores cursos, assim, que você pode fazer, um curso super prático. Só que o que que acontece, cara? Eu acho que em questão de empregabilidade, ele é um curso que não te dá tanto oferta, por exemplo, quanto o curso de engenharia, dentro desses mais tradicionais, né? Por exemplo, a gente brinca que um engenheiro civil, ele trabalha em qualquer lugar, mas a diferença entre um engenheiro civil e um geólogo, eu diria que é muito pouco. Então, assim, você acaba tendo esses paradigmas dentro do mercado. Mas, assim, cara, eu acho que principalmente a capacidade cognitiva, eu desenvolvi tudo, assim, graças à USP. Eu acho que essa é uma faculdade fantástica, espelho no mundo. Se você sempre olha os rankings das melhores faculdades, a USP sempre figura lá. E o curso de geologia também, assim, para mim, abriu a minha cabeça em diversos aspectos. Eu tive também a oportunidade de fazer um intercâmbio durante um ano fora, ganhei uma bolsa do governo, que foi o programa Ciências Sem Fronteiras. Descobri a minha paixão por viajar e descobri também o quanto era necessário voltar para o Brasil e ajudar o país a se desenvolver cada vez mais para a gente chegar nesse aspecto. E assim, cara, ao longo da minha carreira profissional, fui muito me moldando, aprendendo na prática, estudando bastante. Eu sou uma pessoa muito estudiosa e eu acho que, assim, se a gente quer realmente mudar o mundo, a educação é a chave. Para mim, a educação assim, é o ponto de partida para qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida, que quer fazer a diferença, que quer ajudar os outros. Então, isso para mim, assim, eu sempre fui uma pessoa mais dedicada do que inteligente, né? Mas eu acho que através dessa forma, a disciplina ela acaba sendo fundamental para a gente atingir os objetivos. E assim, se me perguntassem hoje, eu faria o curso de geologia de novo? Sabendo onde eu tô, sim. Talvez lá atrás, para uma pessoa nova, eu acho que tem que ter uma reflexão profunda, sabendo de todas as restrições que você tem de mercado, principalmente no Brasil, para atuar. Mas assim, eu repito, gente, é um dos melhores cursos que alguém poderia fazer, viu? É muito legal. Que bacana. E essa sua experiência no Ciências Sem Fronteira chama atenção, né? Porque, sem dúvida alguma, você deve ter vivenciado, né, situações bastante curiosas, difíceis, talvez. Então, eu queria que você trouxesse, talvez, um olhar, né, um ponto chocante que você vivenciou disso tudo e o maior aprendizado que você trouxe dessa experiência. Olha, eu acho que assim, um olhar mais crítico é quando você tem a experiência de morar em um outro país, é muito diferente de visitar, exemplo, vou sair de férias, vou visitar os Estados Unidos, o meu intercâmbio especificamente foi na Inglaterra. Você tem uma outra visão. Quando você está lá, você conhece como é o inglês, você come o que eles comem, você vai no mesmo bar que eles frequentam, você estuda o que eles estudam. Então, assim, isso para mim foi o mais chocante, assim, entender o que efetivamente era um estudo de ponta em todas as disciplinas possíveis. Isso para mim, assim, foi fantástico. E principalmente o que eu acho que eu carrego comigo até hoje, quando a gente fala efetivamente dessa experiência, assim, para mim é o inglês. O inglês eu acho que é fundamental. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: quando você não é saber falar inglês, quando você tem fluência no inglês,
é como se você visse uma televisão colorida. Se você não tem a fluência, é como se você visse a televisão em preto e branco. Por que eu quero dizer isso? Dependendo, assim, praticamente em todas as disciplinas, economia, administração, finanças, engenharia, tudo que você tem de ponta hoje, seja para ler artigos, bibliografia, está tudo em inglês. E só as mais famosas, por exemplo, são traduzidas. Então, assim, outra coisa, se você, por exemplo, quer fechar um grande negócio, se você trabalha numa empresa multinacional, se você é aquela pessoa que sabe fazer o networking, sabe desenvolver uma conversa fluida no idioma, seja no inglês ou em qualquer outro, com certeza a sua vantagem é muito grande. Te falo por experiência própria. Quando eu trabalhava na Vale, tinha uma apresentação fundamental que seria para vários VPs de uma das nossas coligadas. E ninguém na minha área sabia falar inglês, ninguém. E eu sabia falar e tinha fluência. Então, o que que aconteceu? Até o meu chefe veio falar comigo e falou assim: cara, você é o único que sabe falar inglês. Então, a apresentação está contigo. Eu fui lá, fiz uma apresentação para vários investidores da Vale. Isso foi sensacional, porque só como eu sabia falar, eu tive oportunidade. Então, assim, gente. Eu acho que se as pessoas querem ter algum aspecto, falar línguas, mas não só falar, ter o domínio, ter a fluência, é um ponto base para quem realmente quer se destacar no mercado. Boa, muito bom. Essa é para anotar, hein? Hein, Habib? Essa é para anotar, Pô, hein? demais, Habib. Não, eu já tô anotando um monte de coisa aqui. E, Pilégio, queria saber, assim, para quem está querendo seguir uma carreira parecida com a sua, ou seguir numa dessas grandes empresas, se você tem alguma dica aí pro pessoal que está querendo trilhar o seu caminho aí. Cara, a primeira dica que eu dou é estejam aonde as coisas acontecem dentro das empresas, tá? Esse é o primeiro ponto. Você nunca pode fugir do core business da empresa. Por quê? Bom, quanto mais próximo você está, mais perto você vai estar dos desafios, mais você vai aprender e, principalmente, saiam da zona de conforto. Saiam da zona de conforto. Cara, e isso eu dou como exemplo para vocês o que eu acabei de vivenciar. Essa mudança de saída da Vale para vir para a Lox mexeu muito comigo. Por quê? Cara, eu adorava morar em Belo Horizonte, gosto de morar em São Paulo também, mas assim, foi uma escalada em questão de cargo. Foi uma questão também de ir para uma área que eu conhecia muito, mas ter uma experiência num cargo de gerência vai ser um aprendizado muito grande para mim. E o terceiro, estudo, cara. Estudo, para mim, é a base de tudo, para quem realmente quer se destacar no mercado. Eu acho que, assim, infelizmente aqui no Brasil, nós temos um ensino educacional, principalmente ali no ciclo básico, muito direcionado para assim, vestibular, vestibular, vestibular. É uma pena que a gente não pode, talvez, pelo menos no curto prazo, ter um pouco mais de estudo, visão de negócios. Exemplo, cara, por que na escola a gente aprende sobre ditongo, que eu nem lembro o que que é, ditongo, cara? E a gente não pode, por exemplo, aprender sobre finanças, o básico. Fazer assim, cara, o que que é um custo? O que que é uma receita? O que que é uma despesa? Educação financeira, entendeu? Hoje, se você perguntar para a maioria da população brasileira, acima de 90% podem pesquisar, acima de 90% acredita que a aposentadoria do INSS é suficiente para viver. E não é, cara, não é. Então, assim, educação para mim é tudo, cara, seja ela financeira, seja ela no mundo dos negócios. E eu acho que, assim, quanto antes as pessoas conseguirem começar a trabalhar, melhor, independente da oportunidade. Por quê? Você tendo essa experiência prática e se destacando com a sua capacidade estudando, com certeza a pessoa vai muito longe. E é aquilo que sempre falo. Se você analisar, por exemplo, pegar as pessoas que estudaram com a gente no colégio, as mais inteligentes hoje não são as mais bem-sucedidas. Mas por que isso? Qual que é o paradoxo por trás disso? O paradoxo é muito simples. Você tem uma pessoa muito estudiosa naquelas disciplinas onde o Brasil exige, não vou generalizar internacionalmente, mas quando você chega no mercado de trabalho, hoje em dia você mais preza pela soft skills, que é o quê? Empatia, compreensão, aquelas habilidades humanas, do que aquela parte de hard skills, que são aquelas habilidades mais técnicas, entendeu? E cada vez mais que você vai sendo, galgando dentro da companhia, cara, soft skills hoje é aquilo. Contrate personalidade, porque capacidade técnica você ensina. Parte técnica você ensina. Então, assim,
Para mim, essa parte de soft skills é fundamental as pessoas estudarem, botarem em prática para ter grande sucesso no mercado profissional e, claro, consequentemente, conseguirem trabalhar dentro de grandes empresas. Certeza. E sabe, Fábio, eu vivenciei muito o esporte mostra muito isso, né? O pódio realmente é para os dedicados, né? Para aqueles realmente que se dedicam mais, né, do que os talentosos, né? Muitas vezes o talentoso não chega ao pódio, mas o dedicado, aquele que acorda mais, é o, né, primeiro a chegar, o último a sair, geralmente, né, acaba chegando lá. Também tenho duas dúvidas aqui em relação, aliás, temas bem distintos, mas em relação, né, na mineração eu ouvi muito isso, né, que do elefante só se achou o rabo no Brasil, ou seja, que tem muito minério aqui ainda. Então eu queria que você comentasse isso e também complementasse depois com, e essa vale uma palestra, né, que é gerenciar conflitos e desenvolver equipes de alta performance, que são especialidades suas profissionais. Perfeito, excelente ponto, Elias. Basicamente é o seguinte: hoje, se você for analisar o Brasil, todo mundo acha que o Brasil está mapeado. O Brasil não está, gente, principalmente quando a gente fala das reservas minerais, né? Então, assim, hoje, se você for analisar, quando você vai para uma escala mais micro de detalhe, o Brasil hoje não está explorado em algo em torno de 70 a 75%. O que a gente tem muito desenvolvido é, por exemplo, essas regiões onde você já tem as minerações assim acontecendo bastante, que é o que a gente chama de brownfield. Quando você vai para esses estudos que são áreas novas, que o termo técnico é greenfield, você vê que o grau de detalhe ainda que nós temos é muito baixo. E também a gente vivencia uma série de dificuldades, né? Hoje, o extinto DNPM, que virou ANM, passou por um marco regulatório da mineração recentemente, nos últimos 5 anos. Então, a ideia era destravar um pouco mais esses direitos minerários para que a gente pudesse coletar mais informações e, claro, desenvolver até que se chegasse a uma etapa de mina, por exemplo, até uma etapa de lavra. Então, ainda acho que o Brasil tem um grande potencial para ser explorado. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, Carajás hoje é o maior projeto minerário do mundo. E, inclusive, ele tem uma longevidade esperada superior a 150 anos de produção. Então, assim, realmente eu acho que nenhum de nós aqui, talvez os nossos netos, vão vivenciar a continuidade desse processo. E com relação, quando você vai ao mercado de mineração, assim, eu acho que a gente tem um elemento fundamental quando a gente fala de tudo isso, que são as pessoas, né? Pessoas no centro, isso é uma velha máxima que a gente tinha na companhia. E assim, eu acho que tem um autor que eu gosto muito que se chama Jim Collins, e ele escreveu um dos meus livros que são meus livros de cabeceira, né? Que se chama Empresas Feitas para Vencer. Ele basicamente fez um estudo dentro do mercado americano daquelas empresas que estavam como sendo boas e depois elas se destacaram como empresas que ficaram acima do índice da SP 500. E nesse framework que ele desenvolveu, qual foi o primeiro ponto de partida? Ter as pessoas certas. Se você tem as pessoas certas, todo o resto depois, claro, será consequência dessa primeira etapa, que é o alicerce, para você desenvolver uma equipe de alta performance, para você desenvolver excelência nos processos, eficiência e, claro, cada vez mais tornar as empresas sustentáveis em questão de produção e, claro, também dos respectivos resultados. E, Piled, queria saber, a conversa está boa aí, mas a gente queria saber se tem alguma mensagem final aí para deixar para quem está escutando a gente aqui. Não, eu acho que assim, principais pontos, né, que a gente falou. Primeiro deles, estudo, gente. Acho que isso é um ponto essencial. Segundo ponto, é disciplina. A disciplina é um ponto assim excepcional para quem quer se destacar no longo prazo. Terceiro, vontade de aprender. Eu acho que hoje, né, a gente vivencia uma geração que está com desafios muito grandes em questão de recolocação profissional, né, na geração Z. Então, focar bastante nisso, ter muita humildade, trabalhar a parte de soft skills. E também, claro, eu acho que o mundo dos negócios, assim, sou suspeito para falar, mas aqui no Brasil acho que a gente está vivendo um período difícil e grandes oportunidades virão. Acho que onde alguns veem risco, ameaça, outros veem oportunidade. Sair da zona de conforto, para mim, é fundamental para qualquer pessoa que busca se desenvolver profissional e pessoalmente. E eu também queria agradecer muito vocês, acho que o nosso bate-papo foi muito rico. Espero ter deixado mensagens importantes aqui para as pessoas, né, para os ávidos
listeners aqui do podcast do Filó. Eu sou um deles, sou fã. É, mas assim, foi muito legal, viu, gente? Obrigado por ouvirem também um pouquinho da minha história. E no final, gente, assim, pessoas no centro, tá? Pessoas no centro, eu acho, para mim, é a chave para a gente conseguir destravar grandes partes aí, o que hoje são gargalos dentro do mercado profissional. Se a gente tiver um olhar para dentro das pessoas, desenvolver cultura, como diriam um dos grandes filósofos que eu gosto, cultura come estratégia no café da manhã. Isso aí, Habib. Excepcional, hein? Esse Fábio daí quem que é? Pelé, Peter Drucker, Fábio? Peter Drucker, um dos pais da administração, ele É sempre isso fala mesmo. isso. Por mais que uma empresa tenha uma estratégia muito firme, se ela não tem uma cultura para implementá-la e segui-la, ela será devorada no café da manhã. É isso aí. exatamente. E esse é um grande desafio, né? Manter, claro, evoluir, desenvolver, ampliar, mas manter a base da cultura, sem dúvida alguma. Esse é um desafio muito grande das empresas. Fábio Pilege, gerente financeiro da Lock Shipping, olha, que honra tê-lo aqui. E sempre, olha, estamos aqui à sua disposição. Use e abuse aqui do nosso filó. É isso Muito aí, obrigado, Habib. viu, pessoal? Hoje estivemos aqui com o Fábio Pilege, gerente financeiro da Lock Shipping, batendo um papo muito enriquecedor, né? Bastante extrovertido e também, sem dúvida alguma, né, disruptivo, acredito eu, o pessoal aqui do nosso Filó. Habib, então, vamos deixar o nosso abraço aqui pro pessoal? É isso aí, Habib. Deixa um abraço e falar, pô, não deixe de nos seguir nas redes sociais e avaliar a gente lá, porque ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Né, Habib? Com certeza. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por estar com a gente no Filó e até o próximo episódio. Tchau, tchau.